Paradoxosorites. Pouco a pouco o Paradoxosorites é outra famosa criação de Eubulides de Mileto. Esse paradoxo desafia a ideia de imprecisão. A palavra zorites vem do grego soras, que significa um monte. O Paradoxosorites afirma: imagine que você tenha um monte de areia. Embora um único grão de areia não o faça um monte, muitos grãos como 1 milhão de grãos formam um monte de areia. Se você remover um grão de areia de 1 milhão de grãos, então ainda terá um monte de areia. 2. Se você remover outro grão, então ainda terá um monte de areia. 3. Se você remover outro grão, então ainda terá um monte de areia. Por fim, você pode remover tantos grãos que aquilo não seja mais considerado um monte de areia. Mas em que ponto isso acontece? 500 grãos de areia ainda são considerados um monte, mas 499 não. O Paradoxosorites também está em outro criado por Eubulides ou do homem careca. Esse paradoxo afirma o seguinte: se um homem tem um fio de cabelo na cabeça, então ele é considerado careca. 2. Se um homem com um fio de cabelo na cabeça é considerado careca, então um homem com 2 fios na cabeça é considerado careca. 3. Se um homem com 2 fios de cabelo na cabeça é considerado careca, então um homem com 3 fios é considerado careca. Dessa forma, um homem com 1 milhão de fios de cabelo na cabeça será considerado careca. Mesmo que um homem com 1 milhão de fios de cabelo não seja careca, de acordo com a lógica, ele teria de ser considerado assim. Então, em que ponto um homem não é mais considerado careca? Os filósofos Gotthelf Frege e Bertrand Russell argumentavam que a linguagem ideal deveria ser precisa e que a linguagem natural tem um defeito, que é ser vaga. Para nos livrarmos da imprecisão, deveríamos eliminar os termos soríticos. 8. Assim escapando do paradoxo de Zorites. Mais tarde, o filósofo norte-americano Willard Van Ormankine considerou que a imprecisão poderia ser completamente eliminada da linguagem natural. Embora isso fosse afetar a maneira corriqueira como as pessoas falam, que Kine descreve a de doce simplicidade, valeria a pena. As soluções propostas em geral. Existem 4 respostas usadas pelos filósofos para explicar o paradoxo de Zorites. 1. Negar que a lógica é aplicável ao paradoxo de Zorites. 2. Negar uma das premissas internas ao paradoxo de Zorites. 3. Negar a validade do paradoxo de Zorites. 4. Aceitar o paradoxo de Zorites como consistente. Vamos analisar cada uma das soluções propostas. Negar que a lógica é aplicável ao paradoxo de Zorites. Esta não parece a melhor solução. Parece que para a lógica causar algum impacto deve ser aplicada à linguagem natural e não somente a uma forma ideal de linguagem. Assim não é possível evitar os termos soríticos e será preciso lidar com eles de outra forma. Negar uma das premissas do paradoxo de Zorites é a solução mais comum atualmente. Nessas soluções a lógica pode ser aplicada à linguagem natural. No entanto, há questões relacionadas às premissas que fundamentam o paradoxo de Zorites. A teoria epistêmica. Nessa teoria, uma condicional é assumida como falsa e há um ponto de corte no paradoxo de Zorites em que o predicado não se aplica mais, e em vez disso a negação se aplica. Vamos usar novamente o paradoxo do careca como exemplo. Se um homem tem um fio de cabelo na cabeça, então ele é considerado careca. 2. Se um homem com um fio de cabelo na cabeça é considerado careca, então um homem com 2 fios na cabeça é considerado careca. 3. Se um homem com 2 fios de cabelo na cabeça é considerado careca, então um homem com 3 fios é considerado careca. Dessa forma, um homem com 1 milhão de fios de cabelo na cabeça será considerado careca. Imagine agora que rejeitamos uma das premissas como exceção da primeira.
Por exemplo, vamos supor que o ponto de corte seja em 130 fios de cabelo. Isso significa que qualquer um comum 29 fios de cabelo na cabeça seria considerado careca, enquanto qualquer um comum 30 fios de cabelo na cabeça não seria. Naturalmente, muitos consideram a teoria epistêmica questionável. Se uma das premissas é falsa, como alguém saberia qual delas é a falsa? Adicionalmente, como alguém descobriria essa informação? Se nós usamos a palavra careca, essa palavra tem sentido pela forma com que a utilizamos. Contudo, como podemos usar a palavra para determinar um padrão quando não sabemos o que é esse padrão? A teoria da falta de valor verdade. Outra teoria da falta de valor verdade afirma que não podemos saber o ponto de corte porque não há ponto específico para isso. A intuição nos diz que existe o grupo de pessoas para as quais dizer que são carecas é simplesmente verdadeiro. E existe o grupo de pessoas para as quais dizer que são carecas é simplesmente falso. No entanto, também existe o grupo de pessoas no meio. Para elas, chamá-las de carecas não é dizer algo verdadeiro ou falso. Para essas pessoas no meio termo, a palavra careca é indefinida. De acordo com a teoria da falta de valor verdade, como as sentenças podem ser indefinidas em vez de verdadeiras, nem todas as premissas são verdadeiras. Entretanto, até mesmo essa teoria enfrenta problemas. Se você olha para a seguinte frase, ou está chovendo ou não está chovendo, normalmente a consideraria uma verdade lógica. No entanto, pela teoria da falta de valor verdade, se houver um caso limítrofe de chuva, as duas frases está chovendo e não está chovendo seriam indefinidas e, portanto, nenhuma seria verdadeira. Supervalorativismo. O supervalorativismo tenta solucionar o problema do grupo do meio discutido na teoria da falta de valor verdade. Olhando para o exemplo da calvície, existem casos de homens com pouco cabelo para os quais não seria verdade dizer que são carecas, conforme o que dita as regras dizer careca, porém não seria falso tampouco dizer que eles são carecas. Assim parece que fica sob nossa responsabilidade de determinar esses casos. No supervalorativismo, traçar a linha entre ser careca e não ser careca é chamado de precisar o termo careca. Enquanto sentenças simples no que se refere a cenários limítrofes possam ter falta de valor verdade, os componentes dessas sentenças terão o valor verdade de fato, e o supervalorativismo possibilitará que a lógica formal seja mantida, mesmo com a existência de falta de valor verdade. Começa a ideia de tornar mais preciso o supervalorativismo afirma o seguinte: uma sentença é verdadeira se somente se for verdade no que diz respeito a todas as precisões do termo. Uma sentença é falsa se somente for falsa no que diz respeito a todas as precisões do termo. Uma sentença é indefinida se somente se for verdade no que se refere a algumas precisões do termo e falsa no que diz respeito a outras precisões. Portanto, de acordo com o supervalorativismo, as premissas do paradoxo de Sorite serão verdadeiras no que diz respeito a algumas precisões, falsas no que diz respeito a outras precisões, e dessa forma algumas serão indefinidas. Isso possibilita que haja um raciocínio válido como uma conclusão falsa. Mesmo assim, até mesmo o supervalorativismo tem seus problemas como teoria. O supervalorativismo afirma que ou está chovendo ou não está chovendo é sempre verdadeiro mesmo se nenhum dos eventos for real. Se voltarmos à ideia da calvície, o supervalorativismo diria que a frase "se você tem 30 fios de cabelo na cabeça você não é careca, mas se você tem uma menos você é careca" é falsa, enquanto também afirmaria que a sentença existe um número de cabelos com o qual você não é careca, e se você tiver um a menos você é careca é verdadeira. Há uma clara contradição aqui. Negar a validade do paradoxo de Sorites.
A terceira opção para tentar solucionar o paradoxo de Sócrates afirma que alguém pode aceitar todas as premissas mas negar a conclusão. De acordo com essa opção, as sentenças não são consideradas absolutamente verdadeiras ou falsas, mas são verdadeiras até determinado grau. Dessa forma, cada afirmação deveria ser determinada pelo nível de verdade existente entre as suas próprias partes. Aceitar o paradoxo de Sócrates como consistente. A última opção é aderir ao paradoxo de Sócrates e aceitá-lo como consistente. Nesse caso, então, as versões positivas e negativas também devem ser aceitas. Ninguém é careca e todo mundo é careca. Qualquer número de grãos formará um monte de areia e nenhum número formará um monte. Como não é esse o caso, porém, aderir ao paradoxo de Sócrates deve ficar mais restrito pela aceitação do raciocínio clássico e a negação de termos como calvície ou montão para que essas palavras se apliquem a nada. 8. Sorítico referente às orites. Quando as proposições de um argumento se encadeiam de forma que a conclusão da primeira se torna o sujeito da segunda e assim por diante, nt.